Salve, salve, amigos da montanha! Muito bom dia! Estamos aqui em mais um dia e hoje é dia de fazer aquele review, dessa vez do Polinho Track, o último carro que a gente pegou agora para fazer um teste. Carrinho mais simples, né? Diferente daqueles últimos dois que a gente fez, mas é um carrinho 1.0. Posso te falar que ele é valente. Motorzinho valente para 1.0. Fazia tempo que eu não dirigia um carrinho mais fraco de motor, né? Mas esse aqui, mesmo não sendo turbo, eu gostei. E aí, vamos pegar hoje para dar uma volta e falar um pouquinho dessa máquina. Bora lá? Olha aí, a gente tá com esse Polo Track. É o novo Polo, modelo de entrada mesmo. Agora que o Gol saiu de linha, eles colocaram esse carro aqui no lugar. E né, a gente já começa falando um pouquinho assim do carro, do ponto de vista justamente de entrada, né? De um carro que foi mais de 40 anos aí vendido pela Volkswagen no Brasil, foi líder durante muitos anos, passou por vários modelos, né? Quem não teve um Golzinho? Eu tive um Golzinho, tive mais de um até. E agora tem esse Polo aqui. E o Polo era um carro que estava num patamar acima, né, do que o Gol. E a gente vê que o visual mantém, né? Essa nova frente aqui é uma frente bonitona. Então, do ponto de vista estético, o que a gente pode falar é que se ele entrou, né? Essa versão entrou para ocupar o lugar do Gol, eu acho que, pô, colocaram um carro bem bonito. Essa versão, inclusive, ela vem, tava mostrando ali na frente, né? Mas ela vem com essas lanterninhas aqui com detalhe em preto, né? Esse símbolo ficou mais bonito também da Volkswagen. Tá meio sujo, tá, galera? Porque a gente usou aqui mesmo o carro. Eu vou falar um pouquinho mais depois da performance. Mas aí, falando sobre beleza e tal, a gente tem um Polo aqui, né? Olha aí a frentezona bonita. Tá vendo? O farol também tem esse detalhe de máscara escura, né? Tá bem bonito. Nesse caso, esse farol aqui não é em LED, ele é só de lâmpada amarela convencional, né? Halógena que o pessoal fala. Olha aí, ó, o Polinho. A frente dele com esse visual aqui. Tá bacana, né? Vamos abrir o motorzinho aqui pra gente falar dele. Olha aí então o motorzinho, tá vendo? É um motorzinho aspirado, flex, de 84 cavalos, tá? Né? Dei uma pesquisada ali para conferir, é isso, 84 cavalos com 10,4 kg de torque, se não me engano. É um câmbio manual de 5 marchas, depois a gente vai dar uma volta, isso é um ponto bem legal, eu gostei bastante do câmbio, aquele câmbio mais curtinho, sabe? Mas olha aí, ó, o conjunto, bem simplesinho, né? Bem tradicional ali, Volkswagen, motorzinho 1.0, 8 válvulas. A diferença é que esse aqui é desses modelos mais novos de 3 cilindros. Bora lá então dar uma volta? A gente consegue falar um pouquinho mais. Falar um pouquinho da performance, espaço interno e do conjunto aqui, né, que vem nessa versão. Então, bora. Olha aí, ó, antes de dar a partida, né, mostrando o painelzinho para vocês. Painel bonito, né? Vem com um radinho mais simples, mas que tem Bluetooth. O que é engraçado e chama atenção nesse painel aqui é que, meu, vai até 260, né? Para um carro 1.0, acho que eles exageraram. Mas tá aí, ó, o painelzão, o volante é bem bonito, né? Tem esse detalhe aqui embaixo. Então vamos nessa? Olha aí, ó, o câmbiozinho eu tinha comentado, câmbiozinho de 5 marchas. Legal que ele é bem curtinho. Isso eu achei bem interessante, ainda mais para um carrinho 1.0, né? Que vira e mexe você tá trocando de marcha. Esse câmbiozinho aqui é legal, bem curtinho. Vamos lá. Então bora lá. Polinho.
Estamos no volante aqui. E assim, uma coisa que eu já posso falar para vocês que é interessante, principalmente pra gente aqui, né, que tá fazendo uso, posso chamar de uso misto, assim, sabe? Porque a gente tem todo dia um trecho de estrada de terra e também acaba usando no asfalto, um pouco na cidade, assim, né? E uma coisa que eu gostei bastante é que o carro não é muito baixo. Apesar de ele ter aquele visual mais agressivo, ele não é tão baixo assim, sabe? Eu passei aqui na buraqueira aqui da estrada de terra e ele está se comportando super bem. Também não é um carro que pula muito. Estou aqui fazendo vídeo com vocês, né, no celular, então também não tem muita tecnologia aí para controlar a estabilidade, né? Mas é um carro legal, um carro gostosinho. Eu acho que nesse lance da proposta, né, de ser um carro de entrada, um carro que vai entrar no lugar do Gol, ele cumpre bem esse papel, sabe? Eu já tive carro 1.0, sei como é que é. Hoje em dia a gente tem um carrinho mais aqui pro nosso dia a dia, que é um motorzinho 1.4, só que é um carro mais antigo. E se a gente for comparar com esse motor que tá novo, né, cara, eles andam muito parecidos, assim. Principalmente quando a gente tá falando de estrada, né? Eu vim de São Paulo pra cá também, peguei mais de 200 km ali de estrada. Nossa, veio tranquilo, assim. Várias vezes não deu nem pra perceber que eu tava com 1.0, né? A questão do 1.0 mais é subida, um esforço maior que acaba tendo que colocar uma primeira, por exemplo, sabe? Coisa que outros carros, né, 1.3, 1.4, às vezes conseguem ainda manter um torque de segunda. Mas é isso, ele, né, às vezes perde essa primeirinha, você coloca a primeira e já dá aquela esticada, você põe a segunda e ele sustenta bem. Bom, ainda falando aqui de dentro do carro, né, de acho que pontos de vista bem legais, pensando nessa evolução do carro que entra no lugar do Gol. Esse carro tem ABS, né, que já é um item de obrigatoriedade, né, mas ele também tem airbag, tem 4 airbags esse carro aqui, sendo 2 na frente e 2 laterais. Tem um sistema de controle de estabilidade também. Então, são algumas evoluções ali que a gente não consegue perceber muito do ponto de vista de usabilidade, assim, né? Não tem como mostrar muito, mas que fazem bastante diferença na forma de conduzir o carro, né? E na segurança e as coisas, né? As evoluções tecnológicas que também acabam complementando aí o projeto e o tempo que a gente está vivendo. E aí, ó, o carrinho legal, tá vendo? Tô de terceira aqui, passando umas lombadas ali meio devagar. Ele não perdeu ali né? Não deu aquelas tremidinhas que nem normalmente 1.0 acaba fazendo. E tá aqui, ó, tá mantendo, já tá pedindo quarta aqui pra mim. Vamos lá. Bom, já cheguei aqui na cidade, parei aqui numa rua que é mais tranquila. Vamos falar um pouquinho mais do Polinho, desses outros itens que complementam o carro. Olha aí, ó. O Polinho tá bem bonito mesmo. E aí aqui do lado de dentro, o que a gente pode falar, né, de itens? Ele vem com ar-condicionado ali simples. Esse rádio que é Bluetooth, né, não tem a tela, CarPlay, aquelas coisas, mas é um radinho ali com todas as funções. E o que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção é pelo acabamento, assim, do carro, sabe? O banco, ele é aquele banco inteiriço, mas ele é bem bonito. Aqui, ó, tem umas costuras laranja. Tá batendo um solzão aqui, tá difícil até de mostrar um pouco, né? A porta aqui tem esse detalhe, né, dessa textura, eu achei que ficou bonita também. O plástico é um plasticão, tá vendo? Mas ele tem também essa textura, então na hora que você passa a mão, não é aquela coisa mais lisona assim de plástico. O painel tava mostrando um pouquinho, né? É um painel simples, mas que tem todas as funções ali. E eu acho que tem uma coisa que é legal, que eu queria mostrar. Vou virar o volante aqui. Ó, estamos aqui com o painel, né? Uma coisa que eu achei legal é que aqui você controla, né, algumas funções do carro. Então, temperatura, velocidade. E aí aqui tem as médias, né? Aqui a média de velocidade,
Aqui está a autonomia, o tempo de condução, autonomia e aqui a média de consumo de combustível. E isso aqui eu achei legal, porque todas essas opções que tem as médias, né? Que nem tem essa aqui da média da velocidade e aqui o tempo de condução. O que eu achei que é legal aqui, né? Nessa média do combustível você consegue andar pro lado, tá vendo? Aqui a gente tem no botão, tem... Né, no botão não, desculpa, no volante tem os botões. E aí, tá vendo? Aqui ó, a média da minha descida aqui pra cidade foi de 14,5 por litro, muito bom, né? Aqui tá a minha média mais ou menos geral, que tá 8,8, que é um ponto pra gente conversar depois também. E aqui uma outra média que tá, já tava no carro e tá fazendo 11,5, né? Mas esse lance das médias aqui, de a gente ter 3 opções, sendo que a primeira ela sempre é renovada automaticamente, eu achei interessante. Tava com o ar aqui ligado, tava fazendo barulho. Mas enfim, acho que mostrando aqui, né, nessa parte interna do carro, aqui ó, tem um porta-treco, tá com umas baguncinhas, um chicletinho. Eu não gostei muito desse porta-objeto, né, o porta-copo do lado aqui do câmbio, porque se você tem uma garrafa, um copo, alguma coisa aqui, na hora que você abaixa, normalmente você bate a mão aqui, né? Enfim, são algumas questõezinhas. Os vidros ali com regulagem por dentro do carro, não é elétrico, mas tava falando dos acabamentos, aqui a gente consegue ver bem melhor a porta, ó, tá vendo? Esse detalhe dessa textura, até mesmo a maçaneta, tá vendo? Que é meio, ela é em preta, assim, aquele black piano. Lá na frente tem aquela máscara negra, então acho que o carro tá todo com um visual um pouco mais esportivo, né? E aí, falando um pouco de espaço, eu acho que comporta bem aqui. 4 até 5 pessoas, a gente andou com 5 pessoas dentro do carro, não eram pessoas grandes atrás, mas foi de boa assim o espaço. E tem o lance das cadeirinhas, né? No caso, essa cadeirinha aqui da Laura, ela tem o Isofix, então vem com o gancho ali para Isofix. Não é todo carro que vem, eu acho que isso ajuda bastante, né? É muito mais fácil de você colocar e tirar a cadeirinha. E o carro também tem alguns itens que acabam não aparecendo, mas fazem bastante diferença ali no dia a dia no trânsito, que ele tem assistente de ladeira, então ele dá aquela freadinha, sabe? Quando você para numa subida é mais fácil de você sair com o carro. Olha aí, mostrando um pouquinho mais aqui do espaço, né? Tá vendo a parte interna aqui, traseira? Então, um espaço que fica ali com a cadeirinha. Aqui lembrando sempre, ó, tentar corrigir um pouquinho, que eu tenho 1,92, né? Então não fica muito espaço, mas querendo ou não, para uma pessoa não muito grande, comporta. Aí aqui também ó, tem o vidro elétrico só nas portas dianteiras e não tem aquele acionamento automático, tem que apertar o botão inteiro até o fim. E aí aqui o porta-objetos na porta, acho que interessante, acho que o que é legal do carro assim, né, que tá um pouco aqui ó, deu uma corrigida, que é mais legal da gente mostrar esses acabamentos, tá vendo? Os acabamentos do carro acho que são bem bonitos. E para o uso no dia a dia, eu acho que é uma boa opção do ponto de vista de ter um carro, né? Esse carro mais 1.0, carro de entrada, e que tem diversos itens de série que fazem parte aí de um conjunto como esse, né? E o visual acho que talvez é uma parte que mais agrada aí nesse sentido, porque tem esses acabamentos mais bonitos, tem um cuidado estético ali interessante. Vamos abrir aqui o porta-mala. O porta-mala é acionado ou por esse botão ou na chave. Tem que segurar bastante mesmo. Mas olha aí, ó. Track. Tá vendo? Tá com umas almofadas. A gente tinha tirado ontem aqui o tampão. Então é vacilo que eu saí sem ele pra gravar aqui. Mas dá pra ter uma ideia da dimensão assim um pouco do porta-mala. Tá com essas almofadinhas aqui que as meninas acabaram usando. Eu achei que pro tamanho do carro também é um porta-mala bem honesto, né? E aqui tá o step. Acho que é uma coisa interessante de mostrar nesse tipo de carro. Esse step aqui, ele é de menor rodagem, diferente dos pneus que vem com o carro. Pronto, coloquei de volta.
E falando, né, dos pneus e da roda, é uma roda Aro 15. Eu achei interessante também isso, né? Não vem com aquelas rodinhas de antigamente em carro 1.0, que era a roda 13, né? Então é uma roda maior, isso deixa também mais segurança e também mais, né, com o vão do chão maior. E esses pneus aqui são os pneus Continental, que também é um baita pneu, 185/65/15. Né? Para os entendidos aí sobre pneu, dá para saber que não é um pneu muito largo, mas é um pneu que tem bastante borracha. Aí roda, nessa versão aqui do Polo Track, sempre roda de ferro, vem com essa calota. E que por mim, dá até para tirar a calota, eu andaria até de roda preta se esse carro aqui fosse meu. Bom, vou deixar o Polinho aqui para dar uma ducha, agilizar umas coisas aqui na cidade. E aí a gente faz as impressões finais ali depois, com ele mais bonitinho, pá. Vamos lá. Olha aí, já estamos voltando. Comprinhas na mão, coisinha pouca. Vamos ver se o carro já tá lavando. Ó, acho que tá meio... tá quase ali na fila já. Olha lá, criança. Bora tomar um banho também, né? Cê é louco, meu Deus. Tá feito. Aí, ó, Polinho. Valeu, Alan. Tá no jeito. Tá no brilho. Tá no brilho. Agora vamos lá. Vamos fazer agora a parte do vídeo com considerações finais. Obrigado, mano. Valeu. Opa. Valeu. Partiu! Bom, então vamos lá, né? Fazer nossa avaliação final aqui do Polinho Track. E já fica a dica aí também, quem precisar de uma ducha, cola aí no posto Barracão em São Bento do Sapucaí, troca uma ideia com o Alan lá. Tem uma galera ali que eles fazem o revezamento ali de ducha, mas pô, é uma ducha, se abastece e ganha a ducha, né? E a duchona de respeito aqui, tá bem limpinha a caranga, vocês vão ver ali por fora. Então vamos lá, parar num lugar aqui tranquilo pra gente fazer essa parte. Bom, então vamos lá, né? Fazer os nossos pontos positivos e pontos negativos aqui do Polo Track 2023. Eu acho que desses últimos carros que a gente testou, né? Pontos positivos já começa no visual. Esse aqui, pô, é um Polo, né? E acho que o Polo é um carro que é muito bonito, assim, né? Ele foi, desde quando foi lançado, eu acho que todos os facelifts que foram tendo deixaram sempre o carro mais bonito, e esse por sua vez ele tá bem legal, né? Mexeram na grade aqui da frente e também tem essa máscara negra aqui no farol, né? Tanto na frente quanto atrás. Então a gente pode falar que é um carrinho de entrada, mas com um visual bem agressivo, né? Então acho que esse é um ponto positivo, né? Para quem tá comprando um carrinho de entrada, é um carro já bem bonito e tem esse visual. Eu acho que de outros pontos positivos também que a gente pode trazer aqui desse carro, é o motorzinho 1.0, 3 cilindros, 84 cavalos, se comportou super bem, né? Vale lembrar que é sempre 1.0, então não vai ter aquela performance, mas se tratando, né, de 1.0, eu gostei bastante ali desse conjunto,
o câmbio é bem curtinho, então você consegue sentir bem o carro, é fácil de trocar as marchas. Ele tem aquele assistente de subida, então também ajuda bastante, né? Se você precisar parar numa ladeira e tal, o carro não tem tanta força ali, você vai precisar exigir um pouquinho mais, e isso ajuda. O carro vem com ABS agora, né, que é obrigatório, mas tem o controle de estabilidade e tem 4 airbags, né, 2 na frente e 2 laterais, o que acaba deixando, né, os carros para essa categoria aqui com, né, essa segurança a mais que é fundamental, né, no trânsito, e a gente já vem acompanhando aí o quanto que essas melhorias de segurança tem evoluído e tem trazido aí mais conforto e segurança mesmo aí, né, para todo mundo aí que está usando um carro. Outro ponto positivo também são as rodinhas Aro 15, são rodas de ferro, vieram com essas calotas, agora que elas estão lavadas, né, fica até mais bonito assim. Eu tiraria a calota, mas eu acho que é legal, porque é uma roda 15, então você vê que o carro ele não fica tão grudado no chão, apesar do visual mais agressivo, né, ele tem uma distância legal do chão, então acho que isso também é um outro ponto positivo. Então acho que de espaço interno é bem razoável, tá? De ponto positivo a gente coloca o Isofix. Acho que também essas costuras no banco deixaram essa versão bem legal, assim, sabe? É um acabamento que fica mais bonito aí pro carro. E ainda aqui, né, nessa parte de pontos positivos, agora com o isolamento acústico aqui do carro, né? Esses detalhes aqui nas portas são super bonitos. O puxador aqui da porta em black piano, eu acho que isso para um carro de entrada, de novo, né? Acho que a gente também precisa saber aonde a gente está falando e a categoria. Então, para essa categoria, eu acho que são coisas legais, assim, o acabamento no painel, né? Apesar de ser tudo plástico, tem um acabamento legal, assim, com a textura que nem eu já tinha comentado. Então, acho que isso é um ponto super positivo para a gente colocar aqui. Vamos lá, e outro ponto positivo que eu acho que a gente tem que falar sobre essa categoria aqui e esse carro é o porta-mala, que pelo que eu tinha visto são 300 litros aqui, e realmente é um porta-mala, né, para um carro pequeno, hatch. Eu achei que cabe bastante coisa. Aqui com as almofadas não dá para ilustrar muito bem, mas a gente carregou mais coisas, umas malas e tudo mais, e o carro, né, o porta-mala, na verdade, ele se comportou super bem. E aí, eu acho que para finalizar dessa parte dos pontos positivos, eu estava meio em dúvida sobre isso, né? Que é sobre o consumo. E esse carro não tinha certeza ainda, mas eu acho que ele foi abastecido com etanol quando chegou na minha mão. Então na estrada ele fez ali uma média de uns 10 quilômetros, e a montadora fala que ele faz mais ou menos isso mesmo na estrada, né? No etanol. Só que aí agora eu reabasteci ele com gasolina e já mudou bastante. Ontem a gente teve que fazer uma viagem e tal. Usamos esse carro também, e aí já mudou bastante assim a autonomia dele. Então eu tava fazendo uma média ali aqui na cidade, tava marcando 6,5 por aí, só que tava no etanol. Agora o mesmo marcador já tá marcando quase 9, né? E eles falam que na cidade ele roda 14,5. Eu acho que aqui no sobe e desce da montanha ele deve fazer mais de 10 assim na gasolina. Ainda não, né, acabou não dando tempo para a gente conseguir fazer uma aferição mais certinha, mas ele tá com um consumo legal. E eu tava falando sobre esse lance de ter pegado estrada com o carro, né? A gente pegou a estrada com ele, foram 5 pessoas dentro do carro, e aquilo que eu comentei, mesmo sendo 1.0, ele não ficou reclamando não, né? Tava com gasolina, então acho que isso aumentou ainda mais o torque, né, do que no álcool, e fez com que a gente fosse viajar tranquilo e sem ficar também sofrendo muito, né, com subida, serra, por estar num carro 1.0. Bom, agora vamos lá, vamos falar sobre os pontos negativos do carro, né? Acho que eu queria fazer primeiro um comentário antes de falar dos pontos negativos, que é o seguinte. Antes aqui a gente tinha o Gol, que fazia frente com o que esse carro está fazendo, que é o carro de entrada. Então esse não é um Polo como a gente está acostumado, né, das outras categorias que tem do Polo, com motor turbo ou até mesmo com
os outros opcionais, mas continua sendo um Polo. Então assim, acho que o visual é muito bacana porque a gente está com um Polo, mas sobre essa questão de ser um Polo e de certa forma estar com um preço reduzido e simplificado para ser um Polo, ponto negativo que eu achei do carro é que assim, primeiramente, é um carro que já está custando 80 mil reais. Né? Essa categoria de carro aqui no Brasil, eles já estão nessa faixa de preço agora em 2023. Né? Então é 79.990, sabe? Mas vamos colocar 80 pau. 80 pau para cima, você considerando, né, os encargos que você vai ter ali de emplacamento e tudo mais. E pô, um carro que custa isso, não vir com tapete, é muita sacanagem. Acho que isso não tinha que ser um item que a gente tem que argumentar com o vendedor, conseguir de graça, como um brinde, qualquer coisa nesse sentido, sabe? Pô, é um tapete, cara. Eu acho que assim, você tá entregando um carro, né? Então, o que normalmente tem no carro? Tem o motor, o câmbio, roda, banco, né? Tem tudo e também tem tapete, sabe? Então, é uma questão que, de verdade, eu nem queria estar falando, mas já começo falando porque não entendo o porquê, né? Qual é a conta que a galera faz de não colocar tapete no carro. Então, essa versão do Polo Track não vem com tapete. Falando da parte interior do carro, eu tinha comentado um pouco já sobre esse porta-objetos aqui e que a gente tem a alavanca aqui do freio de mão. Então acho que a ergonomia aqui, quando a gente tem uma garrafa, alguma coisa que é o que a gente vai acabar colocando aqui nesse espaço, né, em várias vezes, você acaba batendo a mão. Então isso acho que não foi muito bem projetado, poderia ter achado algum outro tipo de solução. Aqui dentro tem o radinho que eu falei para vocês, é um radinho simples, acho que não é nem ponto positivo e nem negativo. Mesma coisa com as caixinhas de som, sabe? Mas aqui ele vem, né? Isso aqui é uma parte positiva do carro, né? Você tem dois carregadores aqui de celular, o que é muito legal e poderia ser um ponto positivo. Mas eu coloco ele como ponto negativo, por quê? Porque, cara, só veio com USB-C. Né? E eu acho que o padrão tá mudando, mas eles, já que tem duas entradas, coloca uma de cada, sabe? Tudo bem, esse carrega mais rápido, eu consegui um cabo desse, mas a maioria dos cabos que a gente tem é USB normal. Uma outra coisa também aqui que eu queria colocar, assim, a gente poderia até colocar como ponto positivo que o banco tem regulagem de altura, sabe? Isso é um item interessante. Mas como o banco também é um banco mais simples, tem só esse acabamento mais legal, eu acho que é um ponto neutro. Mas, falando nessa questão de altura, o volante, para quem é um pouco maior como eu, ele, tá vendo, ó, aqui ó, nesse lado aqui, né? Eu acabo, assim, eu tô bem certinho aqui, eu fico com pouquíssimo, ó, ajustei aqui, ó, tô com pouco espaço aqui e eu fico de certa forma raspando um pouco a perna aqui no volante. E não tem regulagem de altura nesse volante, que é um outro item assim que é super simples e que poderia ter nesse carro. Então acho que fica como ponto negativo de não ter a regulagem de volante. Apesar do volante ser um volante elétrico, tá? Que também é um ponto positivo, mas eu acho que assim, é aquela coisa, a gente tá falando um Polo, então eu não coloco nem como um destaque e nem como uma coisa negativa. Acho que o volante elétrico é muito bom para o carro, mas eu coloco como ponto negativo da gente não ter regulagem de altura ali no volante. E acho que agora, para finalizar essa questão dos pontos positivos e negativos, né? Como último ponto negativo, eu acho que tinha que ter um sensor de ré, gente. É um carro de entrada e tal, mas é aquilo que eu comecei falando. É um carro de 80 mil, é um Polo, por que não vem um sensor de ré, né? Não é uma coisa das mais caras e eu acho que dentro do conjunto do preço do carro e até pelo produto que eles estão entregando, poderia muito ter um sensorzinho de ré, né? Os outros carros que eu peguei também não tinham e eu não entendo o porquê sensor de ré tá virando um item que é opcional, um item que não vem, né, já na maioria das versões aí dos carros. E esse aqui é um carro que também não tem e sempre ajuda. Ainda mais pensando que esse carro é um carro mais de gente que vai estar na cidade grande. É um carro ágil, pequenininho, né? E, pô, você vai
ter que manobrar ele, vai colocar numas vaguinhas de repente mais apertadas, e um sensorzinho de ré ajuda bastante nesses momentos. Bom, pessoal, tá aí o nosso review sincerão. Usei o carro para levar as crianças na escola e, né, que nem eu falei, a gente fez umas viagens aí com 5 pessoas dentro do carro. Eu acho que ele se comportou super bem nessa função, assim, por exemplo, levar a criança na escola, tá com o carro no dia a dia. É um carro ágil, sabe? O motorzinho 1.0 aspiradinho normal, né? O mais simplesinho nessa geração aqui da Volkswagen. Mas, putz, o motorzinho aguenta, o câmbio curtinho, então acho que é um carro super versátil, assim, do ponto de vista de ter um carrinho pequenininho para a cidade, um carrinho 1.0, né? A economia de combustível começou a mudar ali, eu acho que na gasolina tem um custo-benefício interessante ali de consumo de combustível. E, é um Polo, né? É bonito demais, eu gosto bastante, essa cor preta, assim, com os detalhes, fica invocadão, assim. Só tiraria a calotinha para ficar um pouquinho mais esportivinho, mas aí é questão de gosto, né? E aí, do ponto de vista, acho que geral, tem uma questão, né, sobre o valor do carro. Eu acho que os carros estão custando muito caro, e por ser um Polo, alguns itens eu acho que merecia serem mantidos, né? Para não simplificar tanto a plataforma, que é um baita carrão, né? O Polo, que nem eu estava comentando, é um carro que já vem de várias gerações e agora assumiu esse lugar aqui no Brasil. Tomara que as próximas versões aí já venham um pouquinho mais equipada, mesmo sendo um carro de entrada. Partiu então subir de volta para a montanha. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso review, parceria com Engenharia 360. Se tiverem mais alguma dúvida, deixa aí nos comentários, vamos, né, interagir através das nossas mensagens. Vai ser um prazer aí poder tirar qualquer dúvida, contar um pouquinho mais de como que foi nossa experiência aí com esse carro. Polo Track 2023. Valeu? E aí também fica o convite aí para quem ainda não é inscrito no canal, se inscrever, deixa aquele like, dá aquela moral pra gente. É vídeo novo todo dia e amanhã tô de volta. Um abraço. Tchau!